Boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Josiane, eu sou coordenadora do Departamento de Divulgação Escolar do Grupo Brinkbook. A gente está muito feliz em poder proporcionar a segunda edição do programa Acadêmicos. A gente está aqui hoje, eu vou passar alguns recadinhos para vocês. A gente fez uma seleção de 30 livros, com 40% de desconto, e esses livros estão todos relacionados às lives dessa semana. A gente vai deixar esse desconto disponível até sexta-feira, e quem fez a inscrição no programa vai receber o cupom de desconto pelo e-mail. A gente também vai sortear na quinta-feira 3 inscrições. Então, quem veio direto aqui pelo YouTube e não fez a inscrição, é só entrar no link e fazer a inscrição diretamente lá, e você já vai estar automaticamente concorrendo. Eu também queria falar para vocês sobre o nosso Portal do Educador. O portal é um site que tem conteúdos voltados para práticas em sala de aula. Lá você também encontra uma sugestão de livros para composição de rodas de leitura, sugestões de livros para sua lista de adoções de 2021, entre outros materiais voltados para a educação. Eu também vou falar rapidinho do WhatsApp. A gente tem um WhatsApp exclusivo para educadores e a gente manda materiais toda semana, 2 vezes por semana. Então, se você quiser fazer parte desse material, é só mandar um oi para a gente nesse número que está aparecendo aqui na sua tela. Agora, eu vou convidar para entrar na sala a Maiara, que vai fazer um momento de acolhimento com a gente. A Maiara, ela é formada em pedagogia e tem pós-graduação em educação infantil na Faculdade Farese. Atualmente, ela trabalha na biblioteca do Colégio Irapuru, onde também realiza contações de história para os alunos. Seja bem-vinda, Maiara. Maiara, seu mudo está ativo. Isso, só um momento. Oi, Josi. Olá, bem-vinda. Obrigada pela recepção. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam muito bem. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse acolhimento, neste curso super bacana que a Brinkbook está realizando. E para deixar essa noite mais incrível, eu vou contar a história do livro As 14 Pérolas da Índia. São contos recontados por William Breman, ilustrado por Yannis Zilberman e publicado pela editora Escarlate. O conto escolhido é O Caminho da Felicidade. Aumente o volume, que a nossa história já vai começar. O Deus Supremo Brahma estava sozinho no universo quando decidiu modelar alguns seres para lhe fazer companhia. Assim que ficaram prontos, os homens encontraram a chave da felicidade e, com ela, voltaram a fundir-se ao corpo do Criador. Novamente, Brahma estava sozinho. O Ser Supremo resolveu tentar mais uma vez. Modelou mais homens, mas dessa vez, antes de lhe dar vida, refletiu sobre a chave da felicidade. É melhor eu esconder a chave que os traz até mim, porque senão ficarei sozinho novamente. Brahma ficou pensando num local para esconder a chave da felicidade. Já sei! É claro! Como que eu não pensei nisso antes? Eu jogarei a chave da felicidade nas profundezas do Oceano Índico. Não. No futuro, com certeza, os homens chegarão a todas as profundezas do Oceano Índico. Pensando bem, eu esconderei a chave da felicidade nas cavernas do Himalaia. Mas também não é uma boa ideia, pois no futuro os homens explorarão todas as cavernas do mundo e encontrarão a chave da felicidade. Após refletir um pouco, Brahma disse: Este lugar é excelente. Esconderei a chave da felicidade num dos planetas do nosso universo.
Ah, mas depois de um tempo, o entusiasmo do Deus Supremo esvaiu-se, pois no futuro os homens viajarão por todas as galáxias e encontrarão a chave da felicidade. Brahma passou semanas diante de suas criações. Ele não lhes daria vida até encontrar um local apropriado para ocultar a chave da felicidade. Numa manhã crepuscular, o Deus Supremo olhou para a fileira de homens que havia criado. E finalmente, ele encontrou um lugar para esconder a chave da felicidade. É isso! Os homens nunca vão pensar em procurar a chave da felicidade no lugar que eu estou pensando em escondê-la. Brahma aproximou de suas criaturas, pegou milhares, milhões, bilhões de partículas da felicidade e as escondeu, sabe aonde? No melhor lugar do mundo, dentro do próprio homem. Disse o sábio: aquele que mergulha para dentro encontra o caminho que leva ao Ser Supremo. E a nossa história chegou ao fim. Quem gostou, que se lembre dela! Obrigada, Mayara, pela sua participação. Imagina, foi um prazer. Obrigada a vocês da Brinkbook. Fiquei muito feliz pelo convite e que todos tenham um ótimo curso. Aproveitem. Obrigada, Mayara. Agora eu vou convidar para entrar na sala o autor Luiz Antônio. Luiz é escritor há mais de 30 anos, publicou cerca de 170 livros aqui no exterior, ganhou prêmios lá fora e no Brasil, inclusive 2 jabutis. É rubro-negro, carioca, avô, tem 65 anos, acredita em discos voadores e em alguns monstros. É professor de literatura em cursos de qualificação de professores e bibliotecários. Também dá aula de criação literária na Cátedra Unesco de Literatura pela PUC, no Rio de Janeiro. Escreveu roteiros para histórias em quadrinhos boa parte da vida e continua fazendo e adaptando clássicos da literatura brasileira e internacional para graphic novels. No grupo Brinkbook, pelo selo Escarlate, ele publicou Esopo, Liberdade para as Fábulas, com as principais fábulas e a vida aventurosa desse que é o maior contador de histórias da Grécia Antiga. O livro foi finalista do Jabuti. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, uma grande alegria. Pessoal da Brinkbook, agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. E a gente está aí, vamos bater um papo sobre literatura e um papo voltado para as fábulas. Posso mandar ver ou como é que é? Tem alguma ida e volta? Tá comigo, né? Tá bom. Olha, gente, boa noite para todo mundo. Tudo que eu disse, um prazer, uma alegria estar aqui, uma alegria muito grande. E para falar de fábulas, né? Para falar de fábulas que são, digamos assim, aquele brotozinho de onde nasceu a grande árvore das histórias, né? Olha só, eu lancei pela Brinkbook esse livro aqui, Esopo, Liberdade para as Fábulas. Esse livro foi adquirido pelo PNLD 2021, foi finalista do Jabuti, como já foi dito aí, mas principalmente para mim é uma coisa muito querida ter escrito esse livro, porque ele trata da vida de um personagem que tem tudo para eu admirar. A primeira coisa que tem para eu admirar é que a gente não sabe direito se ele existiu ou se ele é uma fábula. Mas vamos começar a coisa pelo começo, né? Vamos começar pelo começo, e esse começo vai muito antes, remonta a um tempo muito anterior a Esopo. Ninguém sabe quando as fábulas começaram. Para começar, o que são fábulas? São histórias pequenas, histórias curtas, que normalmente têm um núcleo de ação muito concentrado, uma ação, algo acontece, né? Uma fábula que só fica descrevendo árvore, uma árvore, isso não existe. Algo acontece, algo meio dramático. Um bicho feroz come um bicho mais fraquinho. Um monte de bicho se estrepa porque não tem a inteligência para escolher o seu chefe direito. Essas coisas dramáticas podem acontecer. E acontecem nas fábulas.
Mas tudo isso começou quando, né? Eu fiquei pesquisando, pesquisando, e sabe de uma coisa? Ninguém sabe. Ninguém sabe quando começou essa história de contar histórias. Talvez tenha começado, evidentemente, começou como uma tradição oral, né? As fábulas não eram lidas, as fábulas eram contadas ao redor das fogueiras, nos acampamentos. Por exemplo, vocês talvez já tenham ouvido falar das Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites são aquelas histórias árabes, histórias encantadas, com djinns, ifrites, gênios, dançarinas lindas, aqueles mercados a céu aberto, assim, onde tem um pouco de tudo, onde tudo pode acontecer. E pode acontecer também de ter num determinado lugar daquele mercado, alguém lá contando uma história. Ou pode ter também no meio do deserto, aquelas tribos nômades, no deserto do Oriente Médio, antes de haver cidades por ali, que não tinham um lugar de parada, mas quando encontravam um oásis, elas acampavam à noite, recolhiam água, que era evidentemente uma coisa que precisavam muito, e tâmaras das árvores. Aliás, vocês sabem o que quer dizer a palavra oásis em árabe? Quer dizer o lugar onde o camelo se ajoelha, quer dizer o lugar de parada. Aí à noite, chegava a noite escura, imagina a noite num deserto, não tem luz nenhuma da cidade por perto, só a luz das estrelas e a luz da fogueira. Quantas sombras, quantas assombrações a gente não pode imaginar. E pode imaginar, inclusive, que os oásis, como alguns desses nômades acreditavam, eram eles pertenciam aos gênios, aos ifrites. E os gênios e os ifrites, quando eles encontravam assim um ser humano, a gente nunca sabia o que podia acontecer. Eles podiam se apaixonar por aquela pessoa ou podiam ter vontade de comê-la. Comê-la nhaque, crua, assada. Bom, isso aí vai de acordo com a vontade, com o apetite de cada ifrite, cada gênio. Então, para aplacar, para deixar esses ifrites, os donos dos oásis, calminhos, lá iam contar histórias. Olha, essa tradição, então, quanto é antiga? Isso a gente está falando talvez de 3.000 anos antes de Cristo, essas tribos todas para o deserto. Um dos primeiros registros assim mais famosos que chegou até nós, sobre essa palavra fábula, está num sujeito chamado Aristóteles. Aristóteles era um filósofo grego que pensou e falou, refletiu e deu palpites, mas que não são palpites, palpites com pensamento, palpite com substância. Quer dizer, refletiu sobre diversas questões, sobre questões políticas e também sobre questões de arte, né? Por exemplo, a literatura. O que a gente hoje usa a palavra história no seu livro que ele trata de literatura poética de Aristóteles, né? Um livro aí que data do século IV antes de Cristo, né? Nesse livro, para a palavra histórias, ele usa fábulas. É o primeiro registro, então a gente fica assim pensando, quer dizer, eles já consideravam histórias como fábulas. O nosso Esopo, esse personagem que eu disse para vocês que ninguém sabe se existiu, tanto que ele está na capa do livro, a capa maravilhosa, feita pela Márcia Zéliga. Eu depois vou falar um pouco dessas ilustrações. O Esopo está até de costas, porque a gente não sabe se ele foi um personagem real ou se ele é uma fábula. Há fábulas por aí que o nego diz assim, olha, essa fábula foi de Esopo. Muitas fábulas, né, que chegaram até nós. Mas no tempo do Esopo, essas fábulas eram faladas. Se Esopo existiu, se houve realmente esse personagem, ele teria sido um contador de histórias que passava de cidade em cidade, contando as suas fábulas, em troca disso, meio mendicante, né? Meio mendicante, porque em troca disso davam para ele comida, davam para ele abrigo, para ele passar a noite, davam para ele alguma roupa,
e às vezes davam também, era muita pancada, porque as fábulas de Esopo, algumas delas têm um cunho político muito forte. Esopo, pela tradição, olha, esse livro aqui, o Esopo, a Liberdade para as Fábulas, ele tem sim as fábulas, né, contadas e tal, tem um bocado de fábula de Esopo, mas tem também trechos sobre a vida do Esopo. Isso é o que a gente chama uma biografia ficcional. Ficção quer dizer uma coisa que não é bem verdade, mas também não é mentira. É a literatura. É uma biografia literalizada, digamos assim, que foi feita a partir de tradições, a partir de lendas, de histórias que se contam sobre esse personagem, o Esopo. E sobre esse personagem Esopo se conta que ele era um escravo muito gago. Ele não conseguia falar, mas ele tinha uma inteligência fantástica, ele observava tudo, ele via tudo, e um dia ele entrou numa caverna, aí o deus Dioniso chegou e deu-lhe um golpe assim de luz, digamos, né? E ele pá, começou a falar. Aí ele voltou para a casa do dono dele, né? Escravo tem dono. Voltou para a casa do dono dele e começou a falar. O dono ficou tão impressionado que lhe deu a liberdade e mandou ele passear pelas cidades gregas. Dizem também que esse Esopo era um cara corcunda, era um cara muito frágil, andava apoiado num bastão o tempo inteiro. Então, olha só, quando ele chegava naquelas cidades gregas, aqueles reis ou aqueles conselhos de cidadãos antigos, muito tirânicos. Aliás, eles se chamavam assim, a palavra rei vem da palavra tirânico, quer dizer, naquele tempo se chamava tirano. Hoje é uma coisa pavorosa você chamar alguém de tirano, se bem que a gente está cheio de tirano aí pelo mundo, né? Até aqui no Brasil. Mas o rei antigamente era chamado tirano, aí ele chegava lá, falava do poder, da burrice das pessoas, de não acreditar em si próprias, acreditar no poder, acreditar nesses governantes, acreditar na bondade desses governantes que só queriam catar para eles próprios. Ah, quanta pancada ele não levou, quanta corrida ele não levou, o Esopo. Eu não vou nem contar a história dele. A história dele é muito dramática. A história dele é muito... Até, sei lá, vocês vão gostar. É uma grande aventura, uma fábula que é uma grande aventura. Mas do Esopo, lá do século V antes de Cristo, as fábulas dele, elas giraram tanto pela Grécia e para fora da Grécia também, que elas finalmente foram postas por escrito. Os registros que eu encontrei, quando eu fui escrever esse livro, dizem que elas foram postas por escrito pela primeira vez na famosa Biblioteca de Alexandria. Alexandria era no Egito. Era uma cidade construída para ser a capital do Egito dominado por faraós gregos. Ela foi construída por Ptolomeu I, Alexandria, né? Pelo menos parte dela, ela durou muito tempo sendo construída, mas a Biblioteca de Alexandria era famosa porque eles queriam ter registro de tudo que havia de mais importante no mundo. Por exemplo, eles tinham até textos de Aristóteles ou textos dos grandes escritores dramaturgos das tragédias gregas que não chegaram até nós. Foram perdidos porque a biblioteca foi incendiada não sei quantas vezes, tinha uns fanáticos religiosos que em determinado momento queimaram a bibliotecária junto com os livros. Quer dizer, muita coisa aconteceu nessa biblioteca, mas no começo dela, aí pelo século IV a.C., pelo século IV a.C., Ptolomeu I organizou lá sua turma de bibliotecários e eles resolveram pôr por escrito as fábulas de Esopo. Pelo que eu sei, a gente sempre fala que a fábula tem uma moral no final, né? Nesse livro eu não botei moral de fábula, aquela moral, seja bonzinho, obedeça a todo mundo, não sei o quê, papapá. Eu não botei nada disso. Sabe por quê?
Porque pelas pesquisas que eu fiz, Esopo não contava suas histórias com uma fábula no final. É claro que eu estou dizendo, ninguém sabe direito nem se Esopo existiu. Mas o que eu fui descobrir por aí é que o Esopo fazia suas fábulas pancada mesmo, pauleira, e nada de moral no final. Então eu não botei, mas elas foram colocadas justamente quando foram passadas por escrito na Biblioteca de Alexandria. E foram reforçadas anos e anos, séculos e séculos depois, isso já no século XVI da nossa era, por um sujeito chamado La Fontaine, um francês, evidentemente, La Fontaine. Né? O La Fontaine adorava as fábulas de Esopo, então ele fez versões de todas elas, versões mais comportadas um pouquinho e sempre com aquela moral da história ali no final. Olha, a fábula tem que dizer isso, tem que dizer não sei o quê, tem que dizer não sei o quê. Rapaz, perdeu um pouco da força, né? O lance assim, rebelde das fábulas, mas as fábulas eram realmente liberdade, elas pediam liberdade para as pessoas pensarem, para as pessoas verem o mundo. Agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que é uma fábula, né? Um pouquinho mais para vocês. Geralmente, as fábulas elas são elas são passadas com alguma história entre os animais, entre bichos. Às vezes tem seres humanos também. São histórias curtas, histórias sobre as quais você não tem assim, um grande desenvolvimento. Um episódio, por exemplo, aquele episódio da corrida entre a lebre e o jabuti. A lebre começou a debochar do jabuti, aí o jabuti desafiou ela para uma corrida, e vocês, eu acho que sabem o final dessa história. Né? Então, era apenas aquele episódio, mas não era, não era assim, não são histórias longas, são histórias pequenas para serem contadas entre as pessoas e tal. Essas histórias todas, elas se passam num tempo e num lugar que, se a gente pensar bem, eles não existem. Eles existem na nossa imaginação. Existem no reino das fábulas. Às vezes, algumas delas começam assim. Inclusive, as histórias da carochinha, que são fábulas, né? São versões das fábulas no Brasil, as histórias da carochinha. No tempo que os animais falavam, ou num lugar onde os animais falavam, porque os animais, nas fábulas, eles têm fala, têm raciocínio, alguns são mais espertos, enfim, alguns são meio brutos, violentos, apostam na força, outros apostam na inteligência, e, evidentemente, o Esopo sempre apostava naquele que parecia o mais fraco, que parecia o mais frágil. É por isso que criança gosta tanto de fábula, porque ela vê aquele muxarô com um lobo, por exemplo, querendo comer um cordeiro. Caramba! E a gente se identifica com quem? Se identifica com o cordeirinho, né, que é mais frágil, etc. E nem sempre o cordeirinho se dá bem. Às vezes o mais fraco, o que parece menos provável, se dá bem. Mas não é que isso aconteça todas as vezes. Eu quero chamar a atenção que esse negócio das fábulas seria assim, uma fantasia, alguma coisa que tem a ver, inclusive, com essas alusões sobre o momento, sobre a Grécia antiga, a Grécia que eles viviam, tem a ver, muito a ver, com as ilustrações que essa desenhista genial, essa ilustradora, que eu chamo as ilustrações dela, não é de imagens, não, é de imágicas. Olha esse lobo, olha a máscara que ele usa, olha os braços, olha a roupa. Ele é um ser humano. Olha só, olha, agora apareceu aqui. Olha esse galo. É uma máscara. O do leão também é um galo, é uma pessoa. Tudo isso para essa grande desenhista dizer para a gente o seguinte: o que vocês estão lendo? Olha esses dois burros, por exemplo, com máscaras. No teatro grego se usavam máscaras, né? Não essas aí, mas a máscara da comédia, a máscara. Então, a máscara é uma coisa muito
típica do teatro grego. Olha só que ilustração maravilhosa. Cada um deles com uma máscara diferente, para dizer para vocês, para dizer para a gente o quê? Essa ilustradora tão maravilhosa, a Márcia Zélica, lá do Paraná, eu sou do Rio de Janeiro, ela é do Paraná. Ela faz ilustrações que são verdadeiras narrativas. Elas não são aquele mosaico assim de uma coisa perdida aqui, outra perdida lá. Não, elas são verdadeiras narrativas, verdadeiras histórias. Você olhar só a ilustração, são histórias maravilhosas que você vê aqui. E aqui você vê como se eles estivessem num palco interpretando para vocês a fábula atores que são meio bicho, meio gente. A máscara, que é um instrumento da dramaturgia, misturada com alguma coisa assim que às vezes são garras, algumas coisas são patas, mas são também um corpo humano. Enfim, ela fez uma criação tão genial, se você olhar os detalhes dessa ilustração, vale a pena. As ilustrações são uma história à parte dentro da história. Então, vale a pena vocês perceberem. Agora, outra característica das fábulas, né? Além dessa história de ser uma interpretação de uma história, como se estivesse num palco. Olha, você não vai encontrar bruxos, nem bruxas, nem feiticeiros, nem mágicos dentro dessas histórias. Por quê? Não sei direito por quê, mas é uma característica das fábulas. Elas são mágicas em si. Deixa eu tirar uma fotinho também para botar no meu post depois, botar no meu Facebook. Mas olha, elas são mágicas em si, mas nela não tem pessoas que fazem mágicas. Os bichos ao falar, os bichos ao pensar, os bichos ao raciocinar, eles já são a mágica da história. Então, você tem várias características e, finalmente, a tal da moral da história. Olha, é uma questão a se discutir, né? Eu acho realmente que a melhor coisa de uma fábula é você narrar a história, contar a história, ler a história e deixar a pessoa ficar pensando, o garoto, a menina, ficar pensando, mas o que isso quer dizer? Que história é essa? Que negócio é esse? O que quer dizer? Em vez daquela moralzinha no final da história para dizer o que ele tem que interpretar. De repente, aquilo ali está prendendo a imaginação do garoto, que pode imaginar muitas coisas. Eu digo sempre que literatura é aquela coisa que você planta uma semente de tomate e nasce uma pirâmide. E as fábulas, sem essa com a moral da história, elas ficam mais aprisionadas. Por isso que o título desse livro é Fábula, Liberdade para as Fábulas. Esopo, Liberdade para as Fábulas, sem moral das fábulas. Bom, tendo falado para vocês sobre essas características das fábulas, eu queria também contar, eu vou ler um pedaço, eu vou ler uma pequena fábula para vocês, para a gente ver o seguinte: elas são histórias que são aparentemente simples, mas que trazem elementos de composição literária, elementos literários muito interessantes no enredo, nos personagens. Eu dou aula de criação literária e uma das fábulas que eu mais uso é justamente O Lobo e o Cordeiro. Olha só a ilustração da Márcia Zélica, que fantástica, né? Que narrativa. Tem uma história aqui dentro, né? Se você olhar aqui, você ganha de presente a história que está na ilustração. É o que eu digo, é outra coisa você trabalhar com um ilustrador que tem essa capacidade de contar uma história através de uma imagem. Mas a história do Lobo e do Cordeiro, a fábula do Lobo e do Cordeiro vai assim. Certa vez, um lobo de tocaia junto à margem de um rio viu um cordeiro mais abaixo bebendo água e berrou: "Ei, você, que história é essa de sujar o rio? Agora não posso mais matar a minha sede. Como castigo, vou devorar você." "Mas, seu lobo", respondeu o cordeiro assustado. Olha ele assustado aqui, o cordeiro. "Mas, seu lobo", respondeu o cordeiro assustado, "como eu posso ter sujado a água do seu rio?
se apenas eu encosto a beiradinha da minha boca, uma boquinha tão pequena do cordeiro, se eu encosto a beiradinha da minha boca na água. Além do mais, o Senhor está mais para cima e a correnteza passa por mim depois de ter passado para o Senhor. Você sabe que a correnteza, o rio vai abaixo, né? A correnteza vai abaixo, vai da nascente até o mar. Então passou pelo lobo e depois passou para o cordeiro. Não volta. Como é que esse lobo está dizendo que o cordeiro sujou? Não tem como eu sujar a sua água, a água que o Senhor vai beber. Então o Senhor não tem motivo para me devorar. Tenho sim, uivou o lobo. Você xingou meu pai no ano passado. Mas eu nem sequer havia nascido no ano passado, senhor lobo. Olha, você quer saber? Eu vou devorar você porque se acha muito esperto e quer ter resposta para tudo. Fim de papo. E assim, o lobo devorou o cordeiro. Não é uma história boa, não. Não é uma história daquelas felizes, mas é uma história que ensina muita coisa para a gente sobre quem manda e quem é fraco, quem é forte e quem é fraco. Às vezes quem é forte diz, vou fazer isso por isso, por isso, por isso. Não importa o que ele está dizendo, ele vai fazer porque ele quer fazer. Enfim, eu não vou dar a moral da história, se eu não pus aqui, eu não vou dar para vocês. Vocês que pensem o que quiserem a respeito dessa história. Mas eu queria fingir que vocês são meus alunos de criação literária e observar alguns elementos que são bastante interessantes aqui nessa história. Elementos que a gente cuida quando é escritor. Olha, o escritor como Esopo, você acha que ele fez isso sem querer? Não, tudo aqui é muito pensado. É uma historinha simples, ó, poucas linhas, mas tem tanta coisa rica de construção literária. Por exemplo, a escalação do elenco. Ora, por que você escolhe? Você quer falar uma história do mais forte contra o mais fraco? Você podia escrever a história de um elefante contra uma formiga. Um elefante contra um rato. Aliás, eu já vi história de elefante contra um rato. Mas ele escolheu o lobo e o cordeiro. Porque a gente, na cabeça da gente, já tem que o lobo é sempre mau e o cordeiro é sempre bonzinho. Que maldade é com os lobos, né? Principalmente no Brasil, onde a gente tem lobos ameaçados de extinção, como o lobo-guará, um lobo lindo, mano, não faz mal a ninguém, o bicho e fica aí esse pessoal deixando queimar essas florestas no Pantanal, essas florestas na Amazônia, matando tanto bicho. Mas aqui, vamos pensar o seguinte, o Esopo não está falando de bicho, o Esopo não está defendendo a morte de bicho, não. Ele está defendendo o mais fraco contra o mais forte. Ai, meu Deus, lá estou eu de novo. Essa tentação da gente dizer moral da história é tão difícil. Eu quero deixar para vocês pensarem. Mas por que o lobo e o cordeiro? Então já começa por isso, o elenco. Quem ele escolhe? Um lobo e um cordeiro. E ele escolhe um lobo, olha as características do personagem. Ele escolhe um lobo que não é só um lobo assim que, por exemplo, se eu contasse para vocês uma história tipo, olha, depois de um inverno muito longo, muito frio, a mamãe lobo com seus filhotinhos passando fome, saiu enfraquecida para tentar arranjar alguma comida para os filhotinhos. Finalmente ela viu um cordeiro, abateu o cordeiro e levou para os filhotes. É ruim para o cordeiro, mas a gente ia ficar com raiva da mãe que foi lá alimentar os filhotes. A natureza é assim. E a gente não ia ficar, mas aqui não. Esse lobo não tá. Esse lobo é malvado. Esse lobo ele fica dizendo. Ele quer fazer o sujeito se convencer que ele merece ser comido. Olha a construção, olha como você compõe o personagem e leva a gente que está lendo a história ou escutando a história a ter raiva do lobo. E até mais pena ainda do cordeiro, porque o cordeiro, olha, como ele é ingênuo, ele acha que com seus argumentos, com a sua maneira de falar, assim, humilde, educada, senhor lobo, ele vai convencer o lobo a não comê-lo. Olha, com gente que é má, poderosa,
Não adianta, o cara não está ouvindo os seus argumentos, o cara quer fazer aquilo, faz e pronto, quer queimar a floresta, queime pronto, e aí vai. Mas o lobo, o cordeirinho, coitado, o cordeiro tão novo, olha, não tem nem 1 ano. Você vê o lobo, chega uma hora e diz, você xingou meu pai no ano passado? E ele diz, mas eu nem era nascido. A gente fica com mais pena ainda do cordeiro. Olha, tudo compondo a história para a gente, num determinado momento, ficar torcendo para alguma coisa acontecer e salvar o cordeiro. E o enredo, ele não perdoa. O enredo dessa história também é construído. Tudo isso é de propósito, é de uma maneira a não poupar você de sentir essa dor, essa vontade assim de proteger o cordeiro de qualquer maneira. Mas não tem escapatória, né? Não tem essa escapatória. Então, isso é uma história, olha só, em poucas linhas, quanta coisa tem aqui para a gente pensar, inclusive, sobre a vida que a gente tem, sobre o momento da gente, sobre enfim, sobre tudo que a gente passa, né? No dia a dia do nosso país. Bem, eu tenho ainda uma coisa muito interessante. Eu tenho que ver sempre o meu roteiro aqui, porque senão eu esqueço. Já tenho 65 anos, sou avô, tenho que ver meu roteiro, senão eu vou esquecer. Bom, eu queria falar uma última coisa sobre o Esopo, né? Sobre o Esopo. Nós temos ainda, hoje em dia, espalhados aí pelo nosso mundo moderno, muitos Esopos, né? Muitas pessoas, por exemplo, vocês acabaram de ouvir eu não me lembro agora se ela é bibliotecária ou se ela é professora, né? Depois alguém aqui vai acabar me escrevendo aqui, que eu estou com um negocinho aqui do lado que nem está me escrevendo. Eu não me lembro se ela é bibliotecária, não disse que ia ter alguém me escrevendo, e o nome dela é Mariana, acertei? Olha, ela é uma contadora, Maiara, desculpe, o nome dela é Maiara. Ela é uma contadora de histórias. A gente tem muito ainda esse lance de contar histórias. Eu acredito que a história, sendo feita para criança, ela tem que ter emoção, ela tem que ter um jogo, ela tem que ter ação. Né? Por exemplo, o meu neto, né? Hoje ele já é um galalau, mas quando ele era bem criança, ele adorava a história do João e o pé de feijão. Mas ele adorava aquela história porque tinha uma cena em que vinha o gigante. Quer dizer, primeiro o João estava atrás da galinha dos ovos de ouro, aí ele entra ali pela janela, ele aproveita que o gigante está dormindo, está roncando, todo mundo ouve o ronco dele, e ele entra pela janela para tentar pegar a galinha dos ovos de ouro. Mas aí o gigante acorda. E esse gigante gosta de comer criança. Aí esse gigante, ele começa a farejar o ar assim e diz: eu estou sentindo o cheiro de criança fresquinha, criança novinha. O João tremendo. O João vai se safar. Vocês sabem que o João vai se safar. E eu não quero contar essa história toda para vocês. O que eu quero dizer é que nessa hora o meu neto se agarrava em mim, beliscava meus braços, batia as mãozinhas assim. Ele adorava. Olha o efeito que uma história está criando na gente. É o fraco e o forte. As fábulas têm essa coisa assim quase que eterna, quase imortal. O fraco e o forte. O fraco que tem que se valer da inteligência e o forte que tenta vencer na base da força bruta. E o diacho é que muitas vezes a gente se identifica com a força bruta, ou pelo menos são nessas horas que a história ganha emoção. Olha a emoção, por exemplo, de uma fábula como essa que eu li. Meu neto ficava tão emocionado que uma hora ele saiu correndo em torno de uma mesa,
assim, eu sou o gigante, eu sou o gigante, eu sou o gigante. Aí eu quis implicar com ele, olhei para ele assim, digo, ô, rapaz, se enxerga? Se acha você desse tamaninho, não bate nem no meu joelho quase? Que gigante! Ele olhou para mim com uma carinha assim, hum. Aí saiu correndo de novo, eu sou o gigante pequenininho, eu sou o gigante pequenininho. Olha a história que ele contou. Já está contada a história do gigante pequenininho, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que as histórias, elas representam a vida da gente. Elas são tão importantes que elas nascem assim, elas nascem dos sonhos, às vezes elas nascem da brincadeira, às vezes elas nascem da fantasia, às vezes elas nascem da leitura, às vezes elas nascem de você escutar uma música, de você olhar um céu, o céu, ver aves passando no céu. Quer dizer, as histórias fazem parte do mundo da gente. Essas fábulas que podem ter, a gente não vai saber nunca quando se começou. Quando o ser humano começou a contar fábula, talvez da primeira vez que aqueles humanos ainda bem primitivos do tempo das cavernas, entravam lá no fundo das cavernas, sabe-se lá como eles enxergavam, até hoje o nego não sabe como eles enxergavam, porque não tinha lanterna, né? Vocês não acham que eles tinham uma lanterna para, né? Não tinham. Então, como é que nem fogo, às vezes nem fogo ainda havia sido descoberto, e faziam aquelas narrativas todas que se chama desenhos rupestres, onde eles contavam a história das caçadas, onde aquelas mesmas histórias, eles desenhavam os animais, desenhavam eles próprios com as suas armas ainda bastante rudimentares, bastante primitivas, bastante simples. Quer dizer, contar histórias, fábulas, a fábula, fabular, de fabular, do verbo fabulare, vem a palavra falar, vem o verbo falar. Fabular é quase que falar. A gente fala para fabular, a gente fala para contar a nossa vida, a gente fala para contar histórias. Quer dizer, as fábulas, elas estão dentro de nós de tal maneira que a gente até... Será que inventou um Esopo? Será que inventou um personagem tão maravilhoso, com uma vida tão aventurosa, esse mágico que não fazia mágicas, ele contava histórias mágicas. Quer dizer, a mágica estava dentro dele, né? Então, minha gente, olha, fábulas, né? Fabulare, histórias, viver a sua vida de uma maneira mais mágica, pensar um pouco nas histórias que a gente ouve, pensar com a cabeça, que era o que Esopo pedia para as pessoas, sem falar. Ele só contava as suas histórias. Pensar um pouco nas histórias que contam para a gente, nas histórias que a gente conhece. As fábulas, as histórias têm essa importância, têm essa, digamos assim, essa ligação com a vida da gente, tá? Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Agora estou aqui para responder perguntas, não sei como é que o esquema entra, e agradecer a vocês pela paciência de ter ouvido histórias, fábulas de um vovô que no meio da quarentena está morto de saudade dos seus netos, morto de vontade de abraçar meus netos, mas por segurança não faz isso e ao mesmo tempo pede para todos vocês, se cuidem, não acreditem nas fábulas que contam que essa coisa acabou. Não acabou. A gente tem que cuidar, vocês têm de viver muito para contar fábulas para os seus filhos, para continuar essa grande fábula que é a vida da gente, tá? Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Mas ó, tem um monte de pergunta para você aqui que eu já selecionei. Estou aqui para responder. Vamos embora. Eu vou para a primeira, então. Quem fez foi a Denise. Ela pergunta sobre o fabulista Fedro. Se você também poderia falar sobre ele. Fedro? Isso. Não.
Certo. Vamos para a próxima. Porque eu não sou enciclopédia. Eu pesquisei sobre o Esopo para escrever esse livro, tá? Mas realmente, Fedro, eu não tenho quase nada a dizer. A não ser que tenha a impressão que ele não tem essa aura assim, de incerteza sobre a existência dele, como tem o Esopo. Mas não tenho mais nada para dizer a respeito, francamente. Nem conheço as fábulas de Fedro. Vou procurar assim que eu sair daqui. Para não passar um vexame desse de novo. Vamos para a próxima, então. A Camila, ela perguntou se nas fábulas os personagens são sempre animais com características de humanos. Não. Sim, quando são animais, eles têm sempre características humanas ou humanizadas, né? Falam, pensam, reagem, têm ciúme, têm inveja. Olha a raposa e as uvas, né? A raposa ficava dizendo, eu não quero aquelas uvas, que elas estão verdes. Estavam verdes nada, é que ela não conseguiu subir até lá. Mas, enfim, tem sempre essa coisa humanizada, né? Agora, nem todas as fábulas são passadas apenas com animais. Há fábulas em que há pessoas também. Fábulas de Esopo, inclusive. Bom, a próxima quem fez foi a Patrícia Pedrosa. Ela pergunta para você como contar fábulas para bebês. Ih, rapaz, sabe de uma coisa? Eu não sei. Também é uma resposta aí que eu não sei dar, não. Eu acho que quando meus netos eram bem pequenos, eu ficava falando com eles, que ele estava ainda aquela coisinha, tipo, eu ficava falando com eles. Eu não sei o que eles entendiam, o que eles guardaram. Por que ela não simplesmente lê para eles ou conta a história acarinhado aqui, apegado? Não sei. Como contar para bebê? Eu acho que simplesmente você lê e ele faz nham, nham, nham. Pronto, né? Isso aí já é legal. Eu garanto que ela vai se sentir feliz da vida quando ele fizer um nham, nham, nham. Ele vai dar risinhos. Né? Pode ser na hora em que o lobo come o cordeiro, mas ele dá um risinho. Vai criando repertório. Eu acho que o termo técnico é esse. Não tenho certeza, não, mas tudo bem. Bom, a Renata perguntou para você se o seu livro é uma releitura e interpretação ou uma tradução. Tem histórias novas baseadas nos contos. Olha, veja só, a gente não tem originais do Esopo, isso não existe. Né? Histórias originais, textos originais. Os textos que foram postos ele contava as histórias. Essas histórias foram postas para o escrito na Biblioteca de Alexandria. Né? E esses, digamos assim, esses que seriam os manuscritos da Biblioteca de Alexandria, eles foram queimados. Pouca coisa subsistiu. Então, não há como fazer uma tradução. Elas são coisas que foram passadas pela tradição oral, né? Vários livros que eu tenho de coletâneas de fábulas de Esopo, que eu fui reunindo algumas que eu achei mais importantes. É isso. Agora, eu fiquei grilado com esse negócio do Fedro, sabe? O Fedro que eu conheço era um discípulo de Sócrates, está num dos diálogos de Platão. Eu não conheci ele como fabulista, eu vou pesquisar depois. Fedro de Platão? Será que é esse que ela está se referindo? Ao Fedro que está nos diálogos platônicos, né? Que seria um discípulo de Sócrates? Esse eu conheço. Agora, um Fedro especialista em fábulas, não me lembro. Mas vamos lá. Ver se ela escreve no chat de novo para gente. Tá. É o Pedro, discípulo de Sócrates, que ela está se referindo. Tá. Bom, tem uma pergunta aqui interessante do Carlos Henrique. Ele pergunta para você, professor, se o senhor vivesse até 1000 anos no futuro, como contaria em fábulas a história que estamos vivendo hoje? Os monstros existem. E às vezes eles têm faixa presidencial.
Era uma vez um tempo em que os monstros usavam uma faixa presidencial. Esse monstro quis destruir o mundo. Não pôde. Aí ele foi destruindo o que achava mais próximo a ele. E enquanto as pessoas daquele reino o deixavam ir destruindo, destruindo, ele continuava, porque quanto mais ele destruía, mais alegre ele ficava. E por aí ia. Bom, deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Tem uma pergunta da Selmira. Ela pergunta: qual a sua opinião sobre as releituras das histórias que mudam o papel de lobo mau para lobo bom, por exemplo? Eu até entendo a preocupação ecológica. Eu próprio, quando eu falei que hoje em dia a gente não, entendeu? Botar o lobo sempre como vilão da história. O lobo hoje é uma vítima das queimadas, é uma vítima da maldade. Outro dia eu vi uma foto, não é nem só lobo, eu vi uma foto de um assassino, de um psicopata, que tinha pegado um elefantezinho de 2 anos e metido uma bala na cabeça dele. Né? E ele chama aquilo de caçada. Evidentemente não era um caçada. Eles prenderam o elefante, o cara foi lá com a arma, encostou a queima-roupa e pau, meteu o tiro. E aí estava ele posando na foto e ia levar os dentes, né? As presas de marfim como troféu para casa. Quer dizer, eu acho um absurdo qualquer coisa que se confunda com a destruição da natureza. No entanto, as fábulas, eu acho que elas têm o seu tom de inocência. Eu acho que dificilmente alguém vê um lobo numa história dessa que fala, que tem uma maldade intrínseca, tem uma maldade dentro dele, uma vontade sádica assim de que o cordeiro concorde em ser comido. E ninguém vai ver isso como um lobo normal, um lobinho, um lobo-guará, um simpático lobinho da floresta, uma onça dessas tantas que estão sendo queimadas aí por essa devastação enorme que está acontecendo no Brasil, que está repercutindo mal no mundo inteiro, mas não adianta, é que nem um lobo, o cordeiro fala, a imprensa fala, não queima, não queima, o cara não está nem aí, ele vai querer comer o lobo, o cordeiro, né? Então, é o lobo e o cordeiro. Enquanto a gente for cordeiro, vai ter lobo. Eu acho que é isso que essas fábulas, isso que a gente tem de pensar. Isso é uma maneira metafórica, uma maneira alegórica, uma maneira fantasiosa de dizer isso. Senão fica muito chato. Eu sou a favor de cantar as fábulas como era. Eu canto, atirei o pau no gato, totô e com a maior, entendeu? E não vou cantar. Eu nem sei como é que é a outra versão da música. Não atirei o pau no gato porque isso não se faz. É besteira isso. Besteira. Bom, tem uma pergunta aqui, tem 2 perguntas da Deise Marques. Ela pergunta por que as fábulas necessariamente têm uma moral? E ela também pergunta se existem fábulas produzidas na contemporaneidade. Existem, né? O tempo todo, esse esquema da fábula, que é uma história fantasiosa. Por exemplo, Homero chamava qualquer história de fábula. Uma história fantasiosa em que há um confronto entre um personagem bom e um personagem malvado, um personagem que vai pela força bruta e um personagem que tenta pela sua fragilidade, pela inteligência. Isso é a base, a substância de várias e várias histórias, de um Harry Potter, se vocês quiserem. Muita coisa do Harry Potter são pequenas fábulas costuradas, né? Então as fábulas estão presentes o tempo inteiro nos contadores de histórias da tradição popular. Mas são fábulas. São fábulas. A história do homem que foi ao céu e voltou. Você vê isso naqueles folhetos de cordel. Muito do cordel é baseado em fábulas de origem portuguesa, etc, etc, etc. Quanto à moral da história, isso é uma pesquisa a se fazer. A gente nem sabe se Esopo existiu. Agora, pelo que eu vi,
pelo que eu li, se ele existiu, essa moral da história ela foi incluída depois. Ela foi incluída quando as fábulas foram postas por escrito. Isso já no século IV antes de Cristo em Alexandria. Quer dizer, pelo menos um século depois da existência desse Esopo, que a gente não sabe se existiu ou não. Esse negócio de a gente não saber se existiu ou não é tão estranho assim. Por exemplo, Homero seria assim um inventor da literatura, seria o cara que inventou os deuses até, essa noção do sagrado, ele organizou esse negócio todo. Compôs 2 poemas que são a base da imaginação da gente até hoje, principalmente no Ocidente, Ilíada e Odisseia. Ninguém tem certeza se Homero existiu. Tem os poemas dele que estão aí, né, para todo mundo ler. Shakespeare, que é muito mais recente, Shakespeare que vem do século XVI, 1600, século XVII, né? Shakespeare do século XVII, tem gente até hoje que questiona se Shakespeare teria existido ou não, se teria sido um outro personagem ou um bando de pessoas que teriam escrito e se reuniu aquilo tudo sob o nome Shakespeare. Eu não acredito nisso. Eu realmente não acredito nisso. E eu, francamente, não acho que isso faz a menor diferença. Então, aí as obras de Shakespeare, que são fantásticas, os poemas de Homero, que são fantásticos, e as fábulas de Esopo, que são fabulosas. Tem até uma pergunta aqui que a Sara fez para você. O que te fez estudar e escrever as fábulas? O fato de... como eu disse, eu dou aula de criação literária. E o fato de em histórias, às vezes simplíssimas, de poucas linhas, você ter tantos elementos fundamentais da composição literária de romances. Por exemplo, construir bem um personagem é um dos segredos de um bom romance. Pode ser um romanção. Construir bem um enredo, uma história, montar bem assim o confronto, o conflito entre 2 personagens, isso é uma coisa fundamental. E todas essas fábulas são baseadas, quase todas, num conflito. É a lebre contra o jabuti, é o lobo contra o cordeiro, é o leão contra os idiotas que votam no leão. Né? E por aí vai. Então, esse conflito, isso é uma das coisas mais fundamentais da criação literária. Então, me apaixona isso, ter ali tão pequena coisa e tão rica, tão densa. Me lembra aquelas estrelas, né? Aquelas estrelas que são tão densas que, às vezes, elas têm uma massa não sei quantas vezes maior do que o Sol, mas equivalem assim a um tamanho que seria de uma bola de futebol. Existe isso hoje. Existe isso. Né? A contração de uma estrela pode levar a uma coisa 200 vezes maior do que o nosso Sol. A contração dela pode levar ela, na falência dela, no colapso dela, ao tamanho de uma bolinha. Né? Então, eu tenho essa sensação das fábulas. É uma bolinha, mas olha a densidade. Olha a oportunidade de observar elementos fundamentais da composição literária em pedacinhos tão pequenos, né? Em textos tão pequenos. É isso que me fascina nas fábulas. E tem uma pergunta também do Carlos, que ele fala sobre o processo criativo, né? Ele pergunta como que é o processo criativo entre o escritor e a ilustradora, né? No caso do Esopo. Como acontece essa magia que vira o livro depois? Você pode falar do Esopo e de outras obras também. Essa história, ela teve o Esopo, essas ilustrações da Márcia Zéliga, né? Olha a contracapa, que maravilha, que coisa miraculosa, né? Cada um desses personagens, as máscaras. A ideia fundamental foi quando a gente chegou à ideia de máscara. Era um papo. Como é que eu vou retratar? Esopo. Eu vou fazer uma figura. Aí uma hora ela falou, sabe de uma coisa? Disse ela, eu vou fazer de costas. Olha que coisa expressiva. E essas máscaras, eu me lembro que foi
foi nascendo de um papo, de uma troca, como é que a gente faz, tal, não sei o quê. E, de repente, pensamos, e se forem máscaras? E se eles usarem máscaras? Né? E aí, disso veio puxando toda a questão do teatro grego, que os atores usavam máscaras para interpretar os personagens. Eles não tinham expressão facial. A expressão era dada pela máscara. Né? A máscara da comédia, a máscara da tragédia. Eu até tenho... Quando eu fui uma vez à Grécia, eu comprei umas máscarazinhas de bronze, assim, lindas, né? Mas não vou mostrar, porque senão eu vou ter que carregar toda a fiação aqui junto. Mas são bastante significativos do teatro grego, né? A tragédia, a comédia, né? E o drama, as três. Mas normalmente são as duas só, a tragédia e a comédia. Então, o processo foi muito assim de troca, e eu tenho uma parceria longa com a Márcia Zéliga. Né? Ela, eu acho que é uma das melhores desenhistas que você pode encontrar nesse país. Principalmente por essa capacidade dela de dar uma narrativa ao seu desenho, de não ser aquela coisa assim dispersa, computadorizada. Não, isso tudo aqui é artesanal, é feito às vezes com caneta, é não sei o quê, é pensado, tem uma narrativa... É muito mais poderoso para mim. Vai lá, José. Falhou um pouquinho, desculpa. Tem duas perguntas aqui relacionadas à obra do Monteiro Lobato e estão perguntando a sua opinião. Tá? A pergunta da Adriana. O que o professor acha da conotação racista na literatura infantil de Monteiro Lobato, se você considera racismo? E a pergunta da Luciana é o que você pensa sobre a atualização das histórias do Monteiro Lobato, sem considerar o contexto de produção? Sobre essa atualização, eu acho um assassinato. Eu acho que não devia, entendeu? Eu acho que a gente devia ser levado a ler o texto de Lobato sem esse negócio de atualização. Eu acho. Agora, eu dou o direito a qualquer um de escrever o que quiser, é evidente. Aliás, eu não nem tenho que dar o direito. Eu não tenho o direito de tirar ou de tentar cessear o direito de ninguém de escrever o que quiser. Eu não faria. Eu não faria. Agora, eu já fiz muita adaptação de histórias do Lobato para histórias em quadrinho. Na verdade, não eram nem as histórias de Lobato, eram os personagens de Lobato. Eu trabalhei muito tempo fazendo histórias em quadrinhos do Sítio Pica-Pau Amarelo. Então, eu acho que esse negócio de rever o texto, botar o texto em termos de politicamente correto, é uma incapacidade nossa de viajar no tempo e de compreender que a literatura é dinâmica. Né? E de tentar endeusificar um autor que tem erros, tem equívocos, e que tem coisas que, até levado pelo espírito da época, sim, né, são absurdas. Eram absurdas, a escravidão sempre foi absurda, o racismo sempre foi absurdo. Eu acho que o movimento antirracista é a coisa mais importante que está acontecendo no mundo atualmente, é o que está unificando o mundo. Pela primeira vez, desde os anos 1970, nós temos uma luta que unifica o mundo, que é a luta antirracista. E eu acho perfeita a afirmação de que não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Né? Quer dizer, é um absurdo você ter na presidência da Fundação Palmares uma figura que é uma figura exótica, né? Um negro racista e que é contra a cultura negra. É um absurdo, mas são um dos absurdos de um governo que tem, por exemplo, um ministro do meio ambiente que devasta o meio ambiente, por aí vai, né? Se a gente for encontrar, em cada ministério você vai encontrar um negócio desse. Sobre o racismo de Monteiro Lobato, não há o que negar. Há momentos terríveis de racismo, e nem tanto na literatura infantil, eu acho, mas na literatura adulta, dos quais ele se arrependeu. E há também uma possibilidade de você ler Lobato como humanista que não se conformava, por exemplo, com ele tinha discriminação dentro dele, mas não se conformava
com o absurdo dos maus tratos, principalmente físicos, e da desumanidade. Ele, como humanista, ele não se conformava com a desumanidade contra os negros nesse país. Então, quem quiser conhecer para mim um Lobato e discutir essa questão do racismo dele, tem que ler tanto os textos racistas que ele tem, os elementos racistas que ele tem no texto, como tem que ler um conto chamado Negrinha, intitulado Negrinha. É um conto que é assim a coisa, o protesto mais forte, potente, há tudo que se dizer sobre esse conto, Negrinha. E não é o único, né? Agora, ele tem momentos racistas e que hoje a gente deve condenar. Mas a questão é o seguinte, é muito difícil você ter um cidadão que ao mesmo tempo é escritor e é um cara fantástico. O Shakespeare, por exemplo, tem personagem no Mercador de Veneza que se chama Shylock. É um usurário, é um agiota. O Shylock é judeu. E é o grande vilão do Mercador de Veneza, e o tempo todo se fala que a vilania dele se dá por ele ser judeu, o que é um absurdo dos absurdos, é racismo, é preconceito do pior possível. E eu nunca vi ninguém dizendo que vai parar de ler Shakespeare, entendeu? Quer dizer, o que a gente faz é o seguinte, olha, cara, você foi racista, assim, isso daí eu rejeito. Isso daí eu rejeito. Mas, ao mesmo tempo, ele tem coisas maravilhosas na obra dele. Eu tive o privilégio de assistir o Shylock interpretado... Ai, meu Deus, é o mesmo cara que fez o Chefão, qual é? Al Pacino. Interpretado pelo Al Pacino. Então tem uma cena em que ele pôs na peça, em que o Shylock é obrigado a se batizar no final da peça como castigo, ele é mergulhado na água. Aí ele vai lá, pega o quipá dele de volta e bota na cabeça, e a plateia inteira se levanta aplaudindo violentamente. Quer dizer, eu amo Shakespeare, mas tem minhas críticas também a respeito do Shakespeare, inclusive pelo privilégio de poder ler Shakespeare pelos olhos de hoje. A gente tem o privilégio de poder ler Lobato pelos olhos de hoje. Ele não tinha o privilégio de ler a si próprio pelos olhos de hoje. Nós temos o privilégio de remover o racismo estrutural da nossa cultura, e isso é um passo fundamental para a democracia, um passo fundamental para a nossa unidade fraterna, mundial, planetária, com todas as melhores lutas que estão se levando no mundo. Terminei. Epa, oi? Voltei. A Denise falou quem era Fedro. Ela respondeu que era um fabulista romano, ela disse. Tá, eu vou procurar, tá? Não conhecia. Talvez ele fosse inspirado no Esopo, né? Porque Roma... Vou procurar, Fedro, né? Porque tem o Fedro que eu conheço do discípulo de Sócrates. É Fedro. Foi assim que ela escreveu. Fedro. Tá bom, tá certo. Não conhecia, vou procurar. Certo, eu escrevo para você depois. Tanta coisa que eu queria conhecer e não conheço. Eu queria entender realmente de física, pô. Física quântica eu fico maluco, por exemplo. Porque eu não entendo aquilo. Dizer que uma coisa pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E pela física quântica pode. Até hoje eu não consegui entender isso. Mas diga lá. Bom, tem mais uma pergunta aqui da Daniela. Ela pergunta por que a raposa aparece em várias fábulas. Não sei, eu acho que se o Esopo existiu, ele tinha uma capacidade de arrumar o seu elenco muito hábil. Ele era muito hábil em armar o elenco. Então a raposa, vista como aquele animal assim sagaz, meio malandro,
meio vilão, mas que ao mesmo tempo, às vezes, por exemplo, a raposa contra o leão, tem uma história da raposa contra o leão, da raposa é o lado por quem a gente torce. Provavelmente, aí eu já não sei, seria um animal mais comum na Grécia. Não há raposas aqui no... Nem sei se há raposas no Brasil. Tenho a impressão que não há raposas no Brasil. E talvez fosse um animal assim que pela coisa de roubar, não é roubar, né? De invadir galinheiros, de atacar criações domésticas, fosse um animal para quem as pessoas dirigissem uma certa hostilidade. Então, no elenco dele, colocar um animal... É muito difícil você fazer um cordeiro mau. Uma raposa má já é melhor. Então, vamos botar bem o nosso elenco, né? Vamos chamar um personagem que possa interpretar esse papel com mais força, com mais capacidade assim, de se comunicar com os nossos ouvintes, no caso, porque ele é tudo oral, ou leitores. Né? Então, chama a raposa. Imagino que seja isso. Bom, tem uma pergunta, assim, mesmo assunto, né? Ela pergunta se... a Elaine, gostaria de saber se há resposta sobre a questão do porquê o uso de animais como personagens nas fábulas. Eu não posso garantir, mas tenho a impressão que era para proteção. Era uma metáfora. Por exemplo, no tempo da ditadura militar, aqui no Brasil, se usava muito... O Chico cansou de usar essa imagem do carnaval. Quando o carnaval chegar, vai passar, e passava o bloco. Quer dizer, quando a ditadura fosse derrubada, quando viesse o movimento popular das ruas contra a ditadura, usava o carnaval o tempo todo como metáfora do movimento popular que haveria de derrubar a ditadura, indo às ruas, os blocos, fazia essa associação, né, do bloco de carnaval com o movimento de rua, com vai crescer, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Eu acho que Esopo, para falar do poder, para falar da tirania, ele se protegia falando de animais. Só que isso não o protegeu muito, né? Infelizmente. Então ele usava, em vez de usar as pessoas, ele usava isso como os animais. Mas isso é um palpite meu, né? Com raciocínio, mas é um palpite. Tem uma pergunta aqui que ela é relacionada ao programa acadêmicos que a gente fez em setembro, né? Uma das convidadas, ela citou Contos da Carochinha, e ela falou que os Contos da Carochinha, eles eram escritos e reescritos no Brasil, no livro O Contos da Carochinha. E aí a pergunta é que você disse que são as mesmas histórias, mas chamou elas de fábulas. Não falei que eram as mesmas histórias. Se eu falei isso, eu me expressei mal ou não me expressei bem o suficiente. Eu queria dizer que a estrutura dessas histórias é a mesma das fábulas. Os contos de Carochinha. Apesar de alguns deles serem mais longos do que uma fábula, mas há fábulas também mais longas, né, de 1 página, 2 páginas, e eles não são contos longos, são geralmente contos curtos, né? Mas as histórias da Carochinha, elas têm uma estrutura de fábula. No tempo em que os bichos falavam, os bichos com na verdade, representando seres humanos, os bichos sempre o forte contra o fraco, o mais esperto tentando se dar bem contra a força bruta. Quer dizer, essas estruturas elas são bastante semelhantes. Acho que foi isso que eu quis dizer. Se não falei bem... Tá certo. Acho que eu vou deixar agora a última pergunta. Siljane, ela pergunta quem são os grandes fabulistas contemporâneos? Pois a fábula daquele jeito original, dos bichos, etc., vocês não vão encontrar. Né? Que eu saiba, não vou encontrar. O que vocês vão encontrar, o que a gente encontra o tempo inteiro nas histórias, por exemplo, no Harry Potter, né?
O que é Harry Potter? Harry Potter é um garoto, é o cordeiro que enfrenta o lobo mau, o Voldemort. E em diversos pequenos episódios, eu não sei, eu gosto muito de Harry Potter, assisti todos os filmes, li todos os livros, então eu percebo também isso, são diversas pequenas fábulas, pequenas histórias dentro dentro do Harry Potter. Não é apenas essa fonte. Há também a mitologia grega, a cultura popular original britânica, né, que seria gaulesa, ou mais antiga ainda. Há vários elementos que são usados dentro do imaginário ocidental, mas há uma estrutura fabular ali que pega pequenas fábulas e costura em alguns momentos. Então, eu acho que se a gente for apostar na fala de Homero, que chamava histórias, o que a gente traduz por histórias ou narrativas, ele chamava de fábulas, os grandes fabulistas seriam aqueles que constroem as melhores histórias, as histórias mais atraentes, as histórias com conflitos assim que fazem a pessoa se envolver. Até história para criança, perceba. Eu vejo muita história para criança que não tem essa coisa do conflito, do lobo mau com os 3 porquinhos, do Chapeuzinho com o lobo mau. Essa coisa do conflito é bastante importante, da ação, da aventura, da história. É uma coisa meio mosaica. A gente ainda tem um raciocínio assim para criança, bota uma coisa meio mosaica, assim, bota uma coisinha aqui, outra ali, junta um bocado de coisa, e no final, todo mundo fica feliz. Não é bem assim. A história que a criança gosta, vocês, por exemplo, na Brink Book, tem para mim uma das histórias modelo, eu não me lembro o autor, mas que meus netos adoravam. É o Grúnfalo. São 2 histórias do Grúnfalo que são magníficas, aquelas histórias. Tem ação, tem bons personagens. Aquela, então, que os caras começam a ter medo do Grunfalo. Olha, são ótimos. Meus netos adoravam. Eles queriam mais. Eu perguntei, mas não tem, só tem 2. Que pena. Só tem 2, né? É o Grúfalo e o Filho do Grúfalo, isso mesmo. Eles têm outros livros, né? São ótimos. Aquilo, para mim, é fábula, mas tem aventura, tem ação, que é para mim o que tem que ter história para criança. Escrever uma história para criança tem que ter um enredo, tem que ter uma narrativa. Esse negócio, aí acontece uma coisa, aí depois acontece outra, aí depois acontece, né? E aí a natureza floresce. Porra, criança acha isso chato. A minha neta tem uma frase assim fantástica. Quando a gente chega para ela e diz, lê isso aqui, minha querida. Quer dizer, hoje não, que também é uma moça já, né? Não adianta, bicho. Eu sou um saudosista irrecuperável. Eu penso neles o tempo todo pequenininho, subindo em cima de mim, lendo história, eu com eles agarrado aqui no meu colo. Mas aí com a minha neta, quando a gente falava, essa história é linda, é muito bonita. Ela dizia, quando o nego fala que a coisa é muito bonita, é porque a história é chata. Entendeu? Ela tinha um senso crítico assim letal. Coisinha muito linda, muito linda, muito. É chata. Coisa muito linda é chata. Tem que ter o lobo, tem que ter os 3 porquinhos, tem que ter a panela que assa a bruxa. Tem que ter, que senão não tem emoção. Entendeu? É por isso que eu sou absolutamente contra essa diluição dos contos de fada, das coisas. A gente quer que o guri lê coisa chata, pô. E a gente reserva pra gente as histórias de terror, as coisas boas a gente reserva pra gente. Não, né? Não dá. Eu tenho o Grúfalo aqui, para quem o Grúnfalo. Não conhece. É o Grúfalo. Meu neto adorava os 2 livros do Grúfalo. Adorava. Ele faz muito sucesso. Não, ele é campeão, assim. Ele é um personagem muito, muito querido, assim. Todo mundo conhece, né? Quem escreve é a Julia Donaldson e o ilustrador é o Axel Scheffer. É uma dupla imbatível, né?
As histórias são ótimas. Isso mesmo. Bom, Luiz, acho que chegamos ao fim. Tá todo mundo aqui agradecendo a live, falando que foi incrível. Adoraram a sua fala. Não falei política demais, não? O pessoal adorou. Muitos falaram que não conheciam. Me convidar, vocês sabiam de mim, né? Quem eu sou. Sabiam que ia aprontar. Então, pronto, né? Eu tô aqui. Sim, e assim, muita gente falou que não conhecia o Esopo também. Então, tá todo mundo aqui falando, vai para a listinha de compra. Então, tá todo mundo aqui muito, muito feliz com a live de hoje. Então, eu queria agradecer a sua participação. Foi muito bacana, muito legal, muito enriquecedor para todo mundo, né? Quem não conhecia tanto as origens das fábulas. Então, foi muito legal. Obrigada pela sua participação, Luiz. Olha, obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade de falar para público, né? É sempre essa coisa meio mágico, misteriosa. Eu sei como é que você disse que tem 300 pessoas me assistindo, mas eu não vejo ninguém. Mas tudo bem, olha. Para vocês. Agora tem, estamos com 600 pessoas assistindo agora. 600 pessoas assistindo e eu não vejo ninguém. Tá bom, é a vida. Eu acho que essas coisas não vão passar. Eu acho, não a pandemia vai passar, mas essa possibilidade online, assim, isso daqui é para sempre. Isso daqui agora é um ganho que eu acho que a gente teve. Então, olha, muito obrigado a Brinkbook, muito obrigado ao Projeto Contemporâneos, acadêmicos, né? Projeto Acadêmicos, desculpa. A vocês todas aí que trabalharam tanto para me botar aqui no ar. E é um prazer, estou sempre por aqui. Por enquanto, estou sempre em casa mesmo. Quem quiser te encontrar, tá passando as suas redes sociais aqui embaixo. Tem o site, o blog, se quiser falar um pouquinho. Isso, meu Facebook, Instagram, o meu site também. Eu não sei se está passando aí também. Isso não é literário, não. A minha neta inventou um personagem, o vovô TikToker. Tá aí o TikTok também. Tá, o TikTok. Mas lá eu sou cozinheiro. Lá eu só faço culinária. O vovô TikToker. É a invenção da minha neta, isso. Tá certo. A avó faz de tudo. Olha, gente, muito obrigado. Boa noite para todos vocês. Obrigada, Luiz, pela sua participação. Até a próxima. Bom, pessoal, vou passar os recadinhos finais aqui, então. Para quem precisar do certificado, é só mandar um e-mail para a gente em campanhas@brinkbook.com.br a partir de segunda-feira, porque como a gente vai ter ainda mais 2 lives, a gente vai começar a responder os e-mails com os certificados a partir do dia 7, segunda-feira, tá? Então, retomando também o que eu falei no começo da live, a gente vai fazer um sorteio de 3 inscrições na quinta-feira. Quem fez a inscrição pelo link já está concorrendo, não precisa fazer novamente. Quem veio direto para o YouTube, pode entrar aqui nesse link que vai passar aqui. Faz inscrição, é só fazer inscrição que já vai estar concorrendo automaticamente. Hoje o Luiz falou um pouquinho do Esopo, do livro do Esopo. Nos próximos dias a gente também vai falar de outros assuntos, contos de fadas, clássicos. Então a gente fez uma seleção com 30 livros, e nesses 30 livros a gente vai dar 40% de desconto até sexta-feira agora, dia 4. E aí, quem quiser comprar esses livros com desconto, é só também fazer inscrição no link, que aí a gente vai mandar o cupom de desconto para o seu e-mail, tá? Bom, a gente aguarda vocês amanhã. A convidada de amanhã é a Beth Cardoso, que vai falar sobre contos de fadas. Então, eu agradeço a participação de todos e até amanhã.